Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um debate da engenharia, com o tema Eletricidade no Desenvolvimento Econômico e Social, promovido pela Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Jataí, com o apoio das seguintes instituições: Conselho Regional de Engenharia Civil e Agrônomos de Goiás, CREA, Universidade Federal de Jataí, Instituto Federal de Goiás, Faculdade UNA e Concretos Rio Claro. Com alegria, para a abertura dessa noite, convidamos o presidente da AEAJA, Cantimiro Martins. Oi, pessoal, boa noite. Acho que a chuva deu uma enroladinha na chegada da galera aí, porque os outros eventos nossos não conseguimos trazer mais gente, certo? Agorinha chega aí, né? Mas eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença da Patrícia, do Vitão e do Marcos, né, que vai subir aqui nos ajudar a fazer esse evento, né? Pessoal que se dispôs a sair de casa para vir aqui bater um papo com a gente sobre essas questões de energia na nossa cidade, né? Quero agradecer ao CREA, né, a instituição que nos apoia sempre, ao IF, ao FJ, Concretos Rio Claro, que também tem nos ajudado com patrocínio, né? E a presença de todos vocês aí, né, que vieram para prestigiar a gente trocar ideia sobre o tema aqui um pouquinho, né? Nós estamos aqui no nosso terceiro debate, né? Nós fizemos um primeiro debate aqui voltado para a área de engenharia ambiental e florestal, com a presença do Enio Padilha, do Enio Rodovalho, né? Foi muito legal, a participação da turma foi legal. Obrigado, dona Lia, pela presença, olha que legal, prestígio. Ah, é? Muito obrigado. Nós, então, o outro tema do debate nosso, nós tratamos de engenharia civil aqui, nós falamos um pouco sobre as questões do desenvolvimento urbano de Jataí, né? Tratamos do nosso plano diretor, que está aí precisando ser aprovado e as coisas. E agora nós vamos falar um pouco de engenharia elétrica, né? Nós ainda temos um outro debate que é sobre agronomia, né? Todos esses temas nós vamos gerar, depois das nossas palestras, um documento que nós vamos entregar aos entes públicos, né? Com as nossas demandas, com as nossas sugestões, né? São demandas técnicas, são sugestões bastante técnicas, né? E hoje eu tive até uma felicidade de receber algumas felicitações aí por a gente estar puxando um pouco esse tema aqui, porque parece que quem deveria estar tomando conta disso não está, né? A gente está vendo a problemática que está se arrastando aí, com tendência de piorar bastante, né? E quem deveria estar aqui ajudando a gente a debater e a achar proposições para as coisas do tema, não veio, né? Nós tínhamos convidado gente do poder público, tentado convidar o pessoal da concessionária e não veio. Mas não tem problema não, essa aqui é a nossa luta, né? Essa aqui é a primeira, eu acho que a gente pode provocar várias outras. Alô? Isso. Opa. Então, a nossa ideia é começar a provocar
Ei, som teste. Ei, som teste. Ei. Ei, som teste. Ei. Então, gente, a gente tem condição de estar provocando, né? Nós somos a comunidade técnica. Acho que tem que partir da gente, né? De provocar mesmo, né? Porque a população está naquela sensação de que ninguém faz nada e tudo está ao caos, né? E assim a gente vai andando, mas nós como técnicos, nós como profissionais, como associação de engenheiros, temos que ajudar a provocar, né? E atrás da gente vai começar a vir as outras entidades para a gente poder levar proposituras aí para frente, né? E a ideia é incomodar. É o que a gente sempre deve fazer na nossa vida, né? Quem mais incomoda, mais eles tentam resolver, as pessoas vão resolver os problemas para se livrar de quem incomoda. Então, vamos ajudar a incomodar, né? Vamos fazer o nosso papel de técnico, de associação de engenheiros, né? De entidades que estamos aqui para ajudar a defender a sociedade, assim como o CREA, como a UFJ, o IF, né? São entidades que estão para ajudar a defender a sociedade. E nós fazendo o nosso papel de técnicos e de entidades que vamos ajudar a incomodar, né? Só que nós não vamos só incomodar de forma igual um papagaio que fica falando aos ventos. Nós vamos com proposituras técnicas, vamos levar documentos, vamos levar demandas e vamos atrás da gente vai vir mais gente nos ajudar a buscar a solução para tudo isso aqui, né? O Vitão já olha assim e fala: essa história aí eu já vivo ela há muitos anos, só que nós estamos aqui para te ajudar a engrossar o couro, porque você já lutou muito por isso, e a ideia é fazer com que o poder público busque ajudar a incomodar. Vamos incomodar. Lá em São Paulo agora aconteceu, né, até CPI. Opa, nunca tínhamos ouvido falar disso. CPI, vai vir multa, vai vir coisa que a gente tem que ficar atento para a gente andar mais ou menos no mesmo caminho. Tá bom? Então tá, gente, obrigado aí pela presença de vocês. Vamos dar sequência aqui. Muito obrigado, Cantimiro, pela participação. E para fomentar os nossos debates, sempre iniciamos com uma fala de uma especialista. Portanto, convidamos para que faça uma explanação sobre o tema Patrícia Gomes. Ela que é graduada em Engenharia Elétrica, com ênfase em Telecomunicações pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Educação para Ciência e Matemática e Ensino de Física, professora do Instituto Federal de Goiás e engenheira eletricista. Seja bem-vinda, Patrícia. Boa noite a todos vocês. Então, com essas apresentações todas, tem um peso, né, a gente falar para engenheiros, a hora que fala que você é especialista, você fala, opa, será? Então, boa noite a todos vocês. Eu estou aqui para ajudar a contribuir nesse debate, né? A ideia é que a gente possa, sim, estreitar o canal de comunicação entre o corpo técnico, os profissionais da área técnica, né, e os diferentes agentes, né? O setor público, a sociedade civil organizada, a academia, né? Sociedade acadêmica, que é muito importante. A gente precisa estreitar essas relações para que a gente consiga construir soluções técnicas viáveis, estudadas, pensadas, né? Para vencer alguns desafios aí da nossa sociedade. Então, eu vim falar hoje para vocês, e é uma abertura breve, então eu vou lhe contextualizar um pouco. Achei mais fácil até nem fazer uma apresentação, para a gente ter um pouco mais de leveza nesse bate-papo de hoje. Quando a gente vai falar de importância, né, da eletricidade, da produção de energia elétrica para o desenvolvimento da sociedade, seja desenvolvimento econômico, seja desenvolvimento social, parece até chover no molhado, né? Talvez, se vocês
tentassem hoje fazer um exercício de fechar os olhos e pensar que atividade na sua vida, seja ela de descanso, de lazer, de segurança, de saúde, profissional, de geração de renda e emprego, que ela é feita sem o uso de energia elétrica. Parece que, talvez eu sou suspeita, né? Mas parece que eu não consigo pensar em nenhuma delas. Para todas as áreas das nossas vidas, né, a gente precisa usar energia elétrica durante o processo, durante o resultado, durante a eficiência, durante a viabilidade. Algumas seriam até inviáveis na falta. E aí, nesse sentido, é muito preocupante o cenário que a gente vai encontrando, né, e pensando nos agentes que estão envolvidos. Então, a gente tem um cenário de um país grande, de um estado grande, de um estado produtivo, que vem esbarrando em limitações, deficiências, né, de fornecimento em função de um cenário grande, né, de um cenário de aumento de consumo, de fragilidade no investimento de linhas de geração, de transmissão, de distribuição. Então, essa conta não tem fechado e o cenário pode ficar muito complicado a ponto de comprometer se eu não consigo fazer nada, né? Se eu não consigo nem descansar, né? Quiçá gerar emprego, renda, produtividade sem energia elétrica. Então, se essa estrutura está ficando fragilizada, é muito preocupante. É muito preocupante, né? Então, quando a gente fala aí, por exemplo, dos agentes, a gente vai poder citar, né, não só a concessionária é um agente forte, ela que está ali para prover esses recursos, para distribuir essa energia. Quando eu estou pensando numa concessionária local, mas eu tenho todo um sistema integrado de transmissão e de distribuição, que é importantíssimo para que isso aconteça, né? Nossa preocupação hoje talvez seja conversar sobre a realidade do município, sobre a realidade que nos afeta e trazer isso para o debate, né? Não num contexto tão maior, não no contexto de transmissão maior, mas de geração distribuída, e isso impacta diretamente o nosso contexto. A gente tem aí uma parcela que é dos profissionais que atuam nessa área, tanto no sentido de projetar, de utilizar, de tornar eficiente o uso, né, da energia elétrica. Então, toda uma classe profissional, e junto a essa classe profissional vem a academia, que está formando mais profissionais. Profissionais que precisam ter a consciência do mercado que eles vão atuar, que precisam ter a consciência da importância do profissional, não só ao utilizar a energia elétrica, mas também de cuidar para que essa energia tenha qualidade, para que essa energia atenda às demandas, né? O consumo de energia elétrica, gente, ele é um termômetro da sociedade. Se eu tenho uma sociedade se desenvolvendo, né, culturalmente, socialmente, economicamente, eu tenho um uso de energia maior. Eu tenho uma demanda maior por energia. E a contramão também acontece. Regiões menos produtivas, regiões com índices menores de PIB, com índices menores de produtividade, também terão uso de energia muito menor. E aí eu tenho dois vieses, né? Eu tenho um crescimento de demanda, eu quero crescer. Para eu crescer, eu preciso de energia. Só que se essa energia não cresce junto, o que ela faz? Ela poda o nosso desenvolvimento. Ela limita mesmo, a ponto não só de não gerar emprego de alguns. Não, é geral, gente, é geral. A gente vai ser impactado, por exemplo, se ela atrapalhar a nossa produtividade, essa produtividade, por exemplo, da nossa região, né, vai ser impactada, e ela vai impactar todas as escalas. Todas as escalas, né? A gente está numa época, por exemplo, de instabilidade de chuva, esperava-se volumes diferentes, e aí a gente já começa a preocupar, não é só com a chuva, não é só com a produtividade, é tudo. Aí você preocupa com a saúde, você preocupa com a construção civil, você preocupa com o mercado, você preocupa com o varejo, você preocupa com o atacado, que todo ele vem desse contexto produtivo. E esse contexto produtivo, né, precisa muito de energia e de energia de qualidade.
A gente vem num movimento de consumo que é geral. Quantos equipamentos você tem hoje na sua casa que você não tinha há 5 anos atrás? Quantos equipamentos você tem no seu trabalho que não se usava naquela empresa, naquele contexto, há 5 anos atrás? Quantos deles dependem da eletricidade? Muitos. Muitos. É impressionante assim, a nossa dependência, a nossa relação, né, com o uso da eletricidade. Só que esse consumo está crescendo vertiginosamente. Isso não é na minha casa, na sua casa, no meu trabalho ou no seu. Isso é geral. Sinal de... É um bom sinal? Sim, tem muito disso que é bom sinal. Sinal que o país está crescendo, sinal que as demandas têm melhorado, que o acesso à produtividade, que a indústria está indo bem, que o comércio está indo bem. Aí está vendendo bem, está usando mais. Cria-se novas necessidades, né? Só que, em compensação, eu preciso suprir tudo isso. E como é que eu vou suprir? Né? A gente tem uma matriz energética que a maioria de vocês certamente sabe, né? Que está muito baseada nas hidrelétricas, com o crescimento de outras energias que a gente gosta de dizer que são renováveis, né? Que são sustentáveis, e em grande parte são sim. Né? Mas que ainda são uma parcela muito pequena da geração total. Com todas as políticas e desenvolvimento de tecnologias para os setores de geração alternativa, esse percentual ainda é muito pequeno. Né? É muito pequeno. Quando a gente pensa, por exemplo, na geração distribuída, e quando eu falo geração distribuída, a gente está pensando no contexto que agora eu posso fazer microgeração. Eu quem? Eu consumidor final, eu residência, eu comércio, eu indústria. Né? Eu poder público. Eu posso, por exemplo, suprir prédios públicos, torná-los sustentáveis no sentido de gerar parte da energia que consomem. Né? Total? Não conseguiremos tão cedo esse total, mas é um caminho de eficientização e de distribuir essa geração, deixando uma parcela menor a cargo das vias principais de geração. Só que imagina, gente, Goiás tem uns dados de março, abril, dos últimos relatórios. A gente tem dados que Goiás está entre os 10, né, os 10 maiores estados em produção de energia fotovoltaica. Goiânia é a 8ª cidade no Brasil em geração. Aí, quando eu penso, falo, nossa, isso é muito, né? Não, isso cresceu muito, mas isso ainda é pouco. Nesses dados desse mesmo relatório de março e abril, toda essa geração representava 1,5%. Né? 1,5% da nossa necessidade de geração. Então, quando a gente tem a falsa impressão de dizer, nossa, está tendo muita energia fotovoltaica, nossa, agora todo mundo está... Não, gente. Talvez você conviva com pessoas, com contextos que tenham, sim, e a nossa cidade, né, tem uma característica produtiva boa, de renda boa, e que a gente vê esse impacto mesmo. Você certamente conhece várias pessoas que já geram, vários empreendimentos, várias empresas que já geram, né, boa parte da sua energia. Mas ainda é uma parcela muito pequena. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa, sim, de políticas públicas que mantenham o fomento desse tipo de geração. Políticas públicas não só no sentido nacional, quando eu tenho, né, por exemplo, quando a gente preocupa em políticas públicas, eu penso, será que o meu município pode reivindicar? Pode. É daqui que sai um projeto, que sai uma proposição, que cresce, que chega no Estado, que se junta a outros, que chega numa esfera nacional. Então, a gente ainda precisa, sim, se preocupar com legislações que amparem esse tipo de geração. Né? Ultimamente, a gente tem ouvido muito falar, quando a gente vê alterações das legislações, elas já foram maiores em incentivos, né? E aí fica parecendo que existe uma queda de braço entre a concessionária e a sociedade que quer gerar energia. É como se houvesse menos incentivo, né, no sentido de coibir essa geração. Não é bem assim.
né? Não é bem assim. Existem outras limitações. Existe um uso da rede da concessionária que é a mesma rede. Então, o que acontece? Quando eu preciso, sim, aumentar essa geração distribuída, eu preciso também, porque assim, eu não salvo exceções, salvo, né, algumas parcelas de off-grid e tal, eu não vou estar usando a energia que eu estou gerando, né? Acho que a maioria de vocês tem essa percepção, essa noção geral. Então, eu vou fornecer energia e consumir energia. E nesse vai e vem, vai fazer uma matemática onde vai zerar. Mas em que rede? Na mesma rede de distribuição que já fazia alimentação. E aí, qual que é a nossa dificuldade? A gente precisa dessa contrapartida. A gente precisa da contrapartida da concessionária no sentido de investimento, de planejamento. Não se faz redes e ampliações da noite para o dia. Não são projetos daqui para o mês que vem. Não é que nem construir uma casa ou fazer uma padaria, né? Esses crescimentos são feitos com base em dados, em pesquisas, né? E são longos. São equipes de engenharia, equipes multidisciplinares que fazem esse tipo de projeto. Só que eles precisam ser feitos, né? Eles precisam ser cobrados, a população precisa ser atendida nesse sentido. Porque, senão, o que acontece? Como é que fica nosso crescimento? Como é que fica? Como é que a gente sustenta o que a gente já tem, né? A gente tem passado, por exemplo, por assim, chegou a ficar evidente. Nós assim, chegou na ponta final. O consumidor final chega a ver a sua energia desligar e voltar 10 vezes na mesma noite, 15 vezes na mesma noite, ali no intervalo de 2, 3 horas. Vocês imaginam como é que está esse sistema para chegar num ponto desse? E aí, lá na sua casa, você ficou chateado, você estava assistindo um jogo de futebol pela internet, aí sua internet caiu, você não achou legal e tal. Beleza, aí voltou, estabeleceu, não sei o que, puf, caiu de novo. E como é que a gente faz no setor produtivo com essa má qualidade? Quando isso for interrompido? Os prejuízos que são causados. Como é que a gente faz, por exemplo, num hospital que vai ter seu gerador entrando, seu gerador de isolamento, entrando, né, em intervalos curtos, o desgaste que eu tenho, a perda que eu tenho, né, os prejuízos que são gerados em função dessa má qualidade. O problema, gente, é muito sério. É bastante sério e ele precisa da participação da sociedade toda. Quando a gente fala desses agentes, quando eu estou pensando, né, no poder público, eu estou pensando no setor produtivo, eu estou pensando na sociedade civil organizada, eu estou pensando na academia, mas esse problema tem que ser construído, tem que ser edificado, né, por todas essas partes. Não é um contra o outro. Não pode ser. Há interesses diferentes? Há interesses diferentes, como tudo que a gente for fazer. Há interesses diferentes, mas há interesses comuns. É interessante, sim, que essa produtividade seja mantida, que o índice de geração de emprego e renda seja mantido, seja crescente, né? Eu resolvo outras coisas, eu deixo de gerar outros problemas. E, para isso, a energia elétrica entra em todas as escalas, entra em todas as esferas. Então, não é só... Por exemplo, recentemente, houve uma iniciativa... Em junho, o Cantimiro vai saber precisar um mês. Já foi agora no início do semestre, né, da Associação Comercial, né, do CODEJA, de organizar um canal de comunicação para registrar essa interferência dessa má qualidade, ou um prejuízo direto ou indireto que você teve com a falta de energia. Registrar onde? Junto ao PROCON. Quando muitos dos órgãos procuravam o órgão para dizer, olha, a qualidade da energia está ruim. Ah, tá. Mas não adianta eu falar, não adianta o Lucas dizer, não adianta a Janaína falar lá na fila do supermercado, não adianta, gente. A gente precisa registrar. Eu preciso ter registrado para que possa ser feita uma ação legal
né? Não no sentido de punição, é uma ação legal mesmo. Então, assim, eu vendi um produto que é uma energia com uma qualidade X para manter a cidade X. Eu vendo isso periodicamente. E a gente precisa de manter essas partes do contrato. Se o produto não está sendo entregue a esse ponto, né, eu preciso registrar essas queixas. A Associação Comercial foi muito feliz nessa abertura desse canal. Depois, se os meninos tiverem para compartilhar com quem ainda não tem, o link para você registrar. Faltou energia na minha casa, nesse dia, nesse horário X, eu sou a unidade consumidora Y. Ele precisa saber onde é. Se isso não estiver registrado, não adianta todo mundo estar insatisfeito. Nada vai poder ser feito, né? Efetivamente. Então, a gente precisa de mecanismos organizados para mudar de fase, para sair de onde a gente está. Porque, senão, a gente vai ficar naquela, mas eu lembro de quando era assim na outra concessionária, ou na outra operadora, ou essa época do ano é sempre assim. Não é, gente, não é nesse sentido. A operadora de hoje, o cenário de hoje, a produtividade de Jataí de hoje, a equipe técnica de Jataí de hoje, não é a mesma de 5 anos atrás. Então, não adianta a gente ficar falando que o cenário é só o mesmo, é só o mesmo. A gente precisa agir, a gente precisa registrar, a gente precisa se informar, e a gente precisa estreitar esses canais, né, que é a função primária desse debate de hoje, né, estreitar esses canais entre o corpo técnico, entre profissionais de engenharia, entre pessoas, por exemplo, como o Vitor, que representa tanto a parte, né, de engenharia elétrica, quanto o setor produtivo, está em contato, está direto, né, faz parte da atividade dele. Ele passa pelas dificuldades, né, pelas limitações e pelos prejuízos que é essa instabilidade de energia, né? E a gente precisa se organizar, a gente precisa agir e a gente precisa atuar. Como? Inicialmente conversando, né? Protocolando, cobrando, efetivando. E não dá para a gente dizer também, gente, que é só um problema da concessionária. O consumo aumentou muito. O consumo aumentou muito mesmo. Imagine assim, ó. Quando a gente está dizendo que bastante gente gera energia elétrica e tem ali uma microgeração, o que acontece? O que tem acontecido? A gente tem perdido, e para isso a gente precisa dos profissionais de engenharia, a gente tem perdido nesse eu vou gerar energia, a gente tem perdido a preocupação com a eficiência energética. A gente tem perdido a preocupação do consumo de energia. Se eu estou gerando... Eu tinha lá em casa, tipo, sei lá, eu tinha 2 aparelhos de ar-condicionado em casa. Não, agora eu tenho a usina, então agora eu posso pôr em tudo. Aí agora eu não tenho que preocupar em desligar, eu estou gerando. E aí, só que isso não é só o que você está gerando, que você está consumindo. Você está interligado a todo um sistema, você está sobrecarregando um sistema com desperdício. E isso tem ficado comum. A gente parou de ouvir campanhas de economia de energia fortes como eram antes. E as pessoas que já estão gerando, muitas, né, têm perdido a preocupação de economizar energia, porque ela não precisa economizar a fatura. Ela não precisa desembolsar aquela fatura. Então, perdeu-se a preocupação. Então, é outra questão que a gente precisa reforçar e que os profissionais também precisam atuar. Por quê? Eu preciso educar essa população, eu preciso me educar. Eu não posso simplesmente usar toda a energia e jogar fora, porque eu estou sobrecarregando e está faltando para mais gente, porque eu estou jogando fora. Eu estou jogando fora, eu vou ligar um ar-condicionado e vou sair, eu vou deixar as portas todas abertas, né? Eu falo muito do ar-condicionado porque, em cargas tanto comerciais quanto residenciais, muito da nossa fatura hoje é toda em climatização. É a maior preocupação hoje, inclusive, dos ramais de entrada. Né? As cargas das residências estão ficando tão pesadas que a gente está esbarrando toda hora no máximo que a concessionária pode atender um consumidor residencial. E aí, o que a gente vai fazer? Vai sair colocando subestação para esse tanto de gente? Não vai ter como. Então, a gente precisa realmente rever o uso, né, consciente da energia elétrica, ainda que eu não esteja pagando por ela de forma imediata, porque pagando aquela pessoa pagou, ela fez um investimento maior. Né? Então, vamos abrir esse debate. Né? Vamos compartilhar aí com essa turma. Obrigada, gente.
Patrícia, por gentileza, peço que você já ocupe o seu lugar em nosso dispositivo, porque na sequência nós já convidamos os demais debatedores. Convidamos o presidente da AEAJA, Cantimiro Martins. Convidamos o engenheiro eletricista Marcos Franco Leopardo Júnior. E convidamos também o engenheiro eletricista Vitor Gaiardo. Lembramos a todos que tudo que for tratado neste debate e que também foi tratado nos debates anteriores será encaminhado para as autoridades competentes por meio de um documento próprio a ser apresentado pela associação. Informamos também que as regras Informamos também que as regras do debate já foram repassadas previamente aos nossos convidados e que também o nosso primeiro debate já está disponível no nosso canal do YouTube. E, posteriormente, os demais debates serão lá postados. E a gente começa o nosso debate aqui com uma pergunta geral, destinada a todos vocês, que nós vamos encaminhando assim que cada um responder. Incertezas mercadológicas. Nos últimos anos, a gente tem visto uma verdadeira dança das cadeiras na administração do sistema elétrico em Goiás. A nossa matriz energética passou da CELG para a Enel e da Enel para a Equatorial. E agora, no dia 1º desse mês, foi anunciada a venda de 100% das ações de operação de transmissão de energia da Equatorial para um fundo canadense. Valor dessa transação, 714 milhões de reais. Diante dessa dança das cadeiras, e para tentar entender o problema, a gente resolveu fazer aqui uma conta por alto. A CELG foi vendida para a Enel por 2,2 bilhões de reais. A Enel foi vendida para a Equatorial por 1.750 bilhões. Agora, a Equatorial vende uma parte de suas ações por 714 milhões de reais. É muito dinheiro. Só que nessa soma rápida, são mais de 4,5 bilhões de reais. E a gente vê que o sistema está cada vez pior. E se está piorando ao longo dos anos, é porque não está tendo investimento nas linhas de transmissão e distribuição de energia. Então, a sensação que dá é que o governo e as empresas estão faturando muito dinheiro com essa dança das cadeiras. E pior, quem está pagando por isso somos nós, consumidores. Porque a energia está cada vez mais cara e o serviço cada vez mais deficitário. Eu pergunto aos senhores debatedores, nós somos os patos dessa história? Passo a pergunta, para que possa responder ao Marcos Franco Leopardo Júnior. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Antes de responder essa pergunta, a gente tem que começar a setorizar. Primeiro, a transmissão, a distribuição e a geração, ela não pertence à mesma concessionária. Então, dito isso, a gente começa a direcionar qual é a responsabilidade de cada ponto. Por exemplo, a transmissão, além dela pertencer em várias empresas que têm essas concessões, ela também é gerenciada por um setor misto, como o ONS, que é tanto capital privado quanto público, quanto também o serviço público, que é a ANEEL. Também, ao pontuar isso, a gente também tem que compreender o que é a distribuição. A distribuição ela só é a compra e a revenda do que é transmitido no país. Por exemplo, o caso da nossa concessionária. Então, jogar a responsabilidade da transmissão ou jogar, de maneira geral,
o que é chegado na casa é muito genérico, porém, sim, a questão da precificação, a questão do que é ofertado e o que é demandado vai muito maior nessa raiz do que simplesmente a concessionária. Por exemplo, a tarifação, quando a gente fala do começo do ano para o final do ano, ela tem uma variação por vários fatores. Um deles pode, e é, a questão, como a Patrícia falou, a gente tem uma dependência muito grande das hidrelétricas. Quando passa a utilizar uma demanda muito maior e a gente tem que ofertar sem ter essa compatibilidade, a gente vai acabar usando as termoelétricas. E a geração da termoelétrica ela é caríssima. Isso, a termoelétrica ela tem aqui no estado de Goiás sucroalcooleiras, como a Raizen. E a Raizen ela tem um custo para que isso entre na transmissão e depois chegue na transmissão. Então, a tarifação realmente é um problema muito sério, mas acredito que não seja da concessionária. Isso é um problema que vem tanto do serviço público, de maneira geral, como os órgãos organizadores, como o ONS ou a Câmara de Comércio de Energia Elétrica. Então, é uma raiz muito grande. Infelizmente, a realidade de Jataí, que é uma realidade de uma demanda cada vez crescente, mas uma oferta incompatível, correto, e isso a concessionária ela reconhece, justamente porque durante muitos anos acreditava-se numa realidade de consumidor que hoje cada vez está mais complexa e mais exigente. E, realmente, tanto o serviço público quanto o privado ele tem que se atentar, e essa, como a Patrícia colocou de forma bem enfática, ela deve ser uma pressão da sociedade civil para que isso aconteça, porém, a realidade que é dessa estrutura toda, aqui em Jataí, é uma realidade totalmente incompatível que retarda, sim, o desenvolvimento. Isso é tão grande que a própria concessionária hoje está gerando mais uma subestação. Ok, que é uma problemática que a Patrícia falou, né? A gente vai ter que abrir subestações, e aí? Mas hoje é uma forma de corrigir, isso é uma herança de anos dessa exigência e tal, mas que com a exigência da sociedade civil a gente pode chegar num paralelo entre toda essa estrutura e a concessionária. Cantimiro, você como representante de entidade aí, fala na visão do consumidor final, né? Na verdade, como eu não sou engenheiro eletricista, eu quero encher vocês mais de pergunta ainda do que de resposta. Porque a gente aqui olhando como consumidor, a gente fica observando, Marcos, esses investimentos dessa monta, aí parece que essas empresas compram uma concessão dessa, e aí a sensação de que eles compraram um gato por lebre. É claro que não é assim, eles têm equipes fantásticas de avaliação de investimento para saber que aquilo é um negócio viável. E outra, eles não têm concorrente, né? Então, eles vendem para todo mundo, é um bem que todo mundo precisa comprar, tem que comprar. Eles têm maior interesse de vender, não é interesse deles também que fique sem fornecer energia, porque se forneceu, aquele momento que está interrompido, eles não estão recebendo por ela. Então, eu já estou até colocando mais questionamentos para vocês. Vocês que são especialistas, vocês entendem que seria questão de investimento mais no que ele falou lá, que é a questão de geração e da transmissão ou da distribuição, né? Sendo que nós, como engenheiros, nós temos uma característica, gente, de pegar um problema, é um filé de salmão desse tamanho, o que a gente faz? Faz um sashimi dele, corta em pedaços do tamanho que cabe na boca, para a gente ir resolvendo um de cada vez. E aí a sensação é de que eles ficam jogando o filé para cima o tempo inteiro, ele cai de novo e não resolve as situações pontuais, né? A gente ouve sempre a concessionária falar que está fazendo investimento, mas a sensação de nós consumidores é que o negócio está cada vez pior.
Então, eu repasso aqui a pergunta para que vocês me ajudem a entender. O investimento seria mais em geração, distribuição ou transmissão de energia? Onde é que estão as maiores faltas hoje para a gente começar a focar numa coisa para resolver o problema? Né? Falar que vai resolver ele todo de uma vez, a gente fica correndo em volta do rabo. Tá bom? Vou passar para a Patrícia. Eu vejo que, se eu tiver que distribuir, eu vou ter que distribuir e começar por onde eu tenho acesso. E o que a gente tem acesso no sentido de reivindicar e de ser atendido, a gente é atendido na distribuição. Então, a concessionária que a gente mais que teria acesso nesse pacote todo seria a distribuição. Se eu tenho maior investimento de rede, eu vou conseguir fazer essa compra de quem transmite, né, e repassar isso para frente. A dificuldade que a gente vê e o mistério, e às vezes a gente fica pensando que a gente é pato nessa história, porque o sistema vem se fragilizando fortemente. Antes, o Vitor vai lembrar bem, o Vitor sabe mais que eu, que quando você tinha um problema na concessionária, você ia lá na CELG, e lá tinha alguém que resolvia pelo menos parte daquele problema ou que fazia o encaminhamento direto. Hoje, a gente tem uma dificuldade enorme, mesmo os profissionais de comunicação com a concessionária, no sentido de chegar lá e aquilo será encaminhado, aquilo é um processo do outro virtual, quem está lá é terceirizado, quem está lá, às vezes, não, assim, tem dificuldades, inclusive, de encaminhar esse direcionamento. O corpo de funcionários caiu drasticamente, então, quem está lá está sobrecarregado. Quando foi a venda da CELG, já diminuiu assim, metade. Eu lembro que eu tinha vários amigos que trabalhavam e que esse corpo foi cortado. Provavelmente isso foi necessário, né? Devia ser uma empresa muito pesada também, mas que isso não foi reposto, essa equipe técnica não foi reposta e a gente não tem quem nos atenda. Então, a gente vai ficando numa ponta. A gente comentava esses dias, a Equatorial assumiu, e aí ela já veio nas normas de entrega para o consumidor final e fez lá as revisões. E aí já colocou a revisão e falou, isso aqui é a norma de transição. Aí a gente vai lá e fala assim, e aí ele fala que a norma de transição está valendo a partir de julho e que você tem que seguir. Aí você vai lá tentar seguir a norma. Aí você chega lá, gente, para ler a norma. Aí está lá assim, ó, municípios atendidos. Uma lista de municípios do Rio Grande do Sul. O texto não foi nem revisto. O texto é recortado, está lá no site para quem quiser ver. Aí a gente não consegue, tem hora que a gente lê, a gente não consegue efetivar nem a parte técnica, porque é incompatível com os níveis que a gente tem aqui, às vezes de tensão, ou de fornecimento, ou de potência, né, de implementação, e a norma está valendo. E aí já fala que a anterior não está valendo mais, e tem coisas que não são atendidas. Então, existe uma fragilidade, sim, aí eu acho que a gente tem pagado o pato nesse sentido, de pegar uma estrutura que tem sido repassada. Existem agentes reguladores que cobram isso, falam assim, olha, você pode vender, mas você vai ter que atender dessa forma, eu tenho essa lei, que você vai ter que fazer esse investimento num período X, não é da noite para o dia. E aí, o que acontece? Antes desse período X se efetivar por completo, esse sistema foi novamente vendido. Não é uma característica exclusiva de Goiás. Essa dança das cadeiras tem acontecido em outros estados também. E essa estrutura tem sido repassada e ela está se fragilizando, né? Seja em equipe, investimento e estrutura. Então, a gente está pagando o pato. Bom, boa noite a todos. Eu queria colocar o seguinte, eu sou profissional na área de engenharia elétrica e mês que vem eu estou fazendo 40 anos de engenharia. Então, e são 40 anos exercendo a engenharia de verdade. Não brinco com a minha profissão. E eu tenho meu CREA de Santa Catarina, onde eu fui formar na Federal de Santa Catarina, mas eu tenho visto em mais 8 estados do Brasil. Então, eu já trabalhei em 9 estados do Brasil executando obras. E o que tenho visto, eu estou aqui em Goiás desde 1985. Então, eu acompanhei essa história
da energia elétrica de Goiás já praticamente há 38 anos. E eu acho que nós temos que centrar o assunto nosso hoje aqui na parte da qualidade e na distribuição. O Marcos falou muito bem que o Brasil é um país gigante, imenso. Nosso sistema energético é uma imensidão. Poucos países do mundo têm um sistema energético tão robusto como é o sistema nacional brasileiro. E um sistema que hoje ele é todo interligado, salvo algumas exceções lá no norte, na Amazônia, que não está interligado ao sistema nacional. Então, a energia flui de norte para sul, pelas linhas de transmissão que tem. Então, hoje, nós, assim, a questão de falta de energia vai dar seca lá no norte e tal, os rios lá estão secos, mas no sul está vertendo água em todas as usinas, então nós não vamos ter problema de apagão e tal. Mas a questão nossa, Jataí, Goiás, isso para mim, o que me fala, e eu sempre acompanhei, isso já falo há muitos anos, já falei muitas vezes, a má gestão da empresa pública foi o que originou todo esse processo que nós estamos passando hoje. A CELG foi uma empresa que ela foi usada por muitos e por muitos anos, isso eu não tenho medo de falar, como instrumento de captação de recursos para financiar a campanha política, para desperdício, e o que menos interessava era investir no sistema. Ela ficou quase 15 anos aí sem fazer nada, estão preparando para vender ela e tal, então não investia nada, ao ponto que um dia, teve uma época que ela foi avaliada, para não dizer que não valia nada, ela foi avaliada em R$1. A CELG foi avaliada em R$1 no mercado. Aí depois fizeram um ajuste, renovaram a concessão, aí conseguiram fazer a venda para a Enel, num valor lá que foi anunciado aqui, que eu não me lembro de cabeça quanto que era, um valor até muito, muito, muito acima do que... porque o abacaxi não valia aquilo. Esse abacaxi não valia esse valor. Então, isso aí é o seguinte, a empresa que assumiu, eu tenho assim, eu conversei com muita gente, setor de planejamento da empresa, lá daqui da Enel, quando assumiram e tal. A princípio, é uma empresa europeia que não tinha noção não tinha realmente noção de como é que funcionava o sistema de Goiás. Goiás é um estado dos estados que mais cresce no Brasil, com uma característica muito diferente de qualquer outro lugar. O pessoal veio lá da Itália, onde os centros de carga estão nas grandes cidades, nas cidades grandes. Aqui em Goiás é o contrário. Aqui em Goiás o sistema cresce no interior. Para você gerar aqui, se você atender um consumidor aqui de 2 mega aqui na cidade, eu falo para vocês, eu faço projetos aqui em Jataí há 38 anos, eu acho que projeto de 2 mega dentro do perímetro urbano de Jataí, eu devo ter feito 1. Na rural, eu já fiz mais de 10. Aqui. Mas se eu contar no Brasil, no centro-oeste inteiro, todo dia tenho demanda aí de 1 mega, 1,5 mega, 2 mega para atender lá no campo. Então, a energia ela não é concentrada aqui. E para levar essa energia lá, eu tenho que ter linhas de qualidade, tenho que ter suporte, porque senão ela não chega com qualidade lá. E aqui tudo é longe, são longas extensões, linhas são velhas, sucateadas, porque esse pessoal que assumiu um sistema derrubado no chão, e quem trabalha nisso vê, porque sabe, poste podre, cruzeta podre, isolador furado, lambança, rede construída com 4 estais no meio da lavoura, o tratorista chega lá, passa, hoje quebra uma, amanhã arranca outra, daqui 3, 4 dias não tem mais nenhum estai, e uma rede daquele comprimento não tem sustentação, qualquer vento que dá, balança, derruba tudo. Mas isso por quê? Porque está desestruturado, estruturas que não têm. Então o sistema estava acabado. A Enel chegou, assumiu, fez a parte dela, eu acho que fez até grandes investimentos. A Enel fez em termos de proteção, de melhoria, fez bastante coisa. Mas não tem como botar de pé um sistema desse. Ele está derretido, está sucateado. Agora a Equatorial assumiu a conversa tal, de fazer, tal, até parece que bem intencionados, mas estão tropeçando nas próprias pernas, como a Enel fez. São empresas muito burocráticas, as coisas não andam.
E aí está desse jeito. Quer dizer, na época de fazer manutenção preventiva, que é a época que não chove, não é feito, e agora, quando chega a época da chuva, a gente sabe, a tragédia é anunciada. Nós estamos aqui atendido em 69 ainda, a quando, tu vê, desde... Vocês são todos mais jovens que eu, mas nós tivemos uma época aqui em Jataí, que eu lembro, nós ficamos uma semana sem energia elétrica, que queimou um transformador. Aí nós éramos atendidos precariamente por uma 34,5 que ia daqui para Mineiros, aí voltava uma energia precária lá para cá que atendia o hospital regional e 3 horas por dia Saneago. E nós ficamos sem energia uma semana. Não tinha nem onde tomar banho. Aquela época nós falávamos, pô, Jataí merece um sistema mais confiável. Nós tínhamos o governador do estado, que era daqui, secretário da Fazenda do estado, que era daqui, e não tiveram a competência, naquela época, a empresa era estatal, e não tiveram a competência de fazer um sistema que funcionasse nessa porra aqui. Então, é uma série de coisas, então nós estamos assim, condenados a um sistema bagunçado. A Equatorial vai conseguir colocar isso de pé? Olha, por mais esforços que façam, sinceramente, eu não acredito que consigam. Por quê? Porque é muita coisa para fazer. Não tem nem sequer gente hoje para trabalhar. Para você montar uma equipe de trabalho hoje, você não consegue gente para trabalhar. Então, nós estamos assim, numa sinuca de bico, né? Então, o nosso sistema de distribuição, infelizmente, é desse jeito. Não libera carga para mais nada. Nós estamos com um mundo de carga. Nós estamos aqui, ó, a 20 quilômetros da cidade de Jataí, nós temos aqui 5, 6 armazéns para Caiapônia aqui. Há 10, 12 anos, no gerador até hoje, não tem uma rede de distribuição para chegar lá e atender esses caras, pô. Isso é sistema de energia elétrica? Tu vai para o gerador? Quem tem? Pô, eu tenho clientes meus, gente. Fica lá, cliente que tem uma energia fotovoltaica que gera 1 mega. Conectar no sistema. Aí, falta energia 2 dias lá, arrebenta um cabo. O cabo arrebenta 3 vezes numa semana no mesmo lugar. Aí o cara para de gerar, o prejuízo que ele tem, quem é que recebe? Se eu, além de engenheiro, se eu fosse advogado, eu ia ficar rico, não era ganhando com engenharia, não. Era advogando contra a concessionária. Porque tem muito campo aí para restituir dinheiro, porque não é possível, gente. Né? Então, não é falar mal de uma empresa ou de outra. Né? O problema é uma sequência de problemas que vem, isso aqui já é de 40 anos para cá. Né? E, infelizmente, a solução disso vai demorar muito tempo. Eu acho que não sei, tomara que consigam. Parece que vontade parece que não falta, mas não tem jeito. Né? É uma pena. E estamos aqui, ó. Agora estamos aqui, o Marcos falou que nós temos projetado uma subestação nova para Jataí. Já era, olha bem, essa subestação era projetada para ter entrado em operação em abril deste ano. Nós temos documento oficial garantindo que os clientes fizessem esse investimento, que em abril estariam com energia. Até hoje, e já se fala em abril do ano que vem, e eu duvido que ela fique pronta antes do final do ano que vem. Isso já, se conseguirem inaugurar antes de outubro, dezembro do ano que vem, vai ser um grande milagre que eles vão fazer. Mas eu não acredito. Né? Então, essa é a situação. Infelizmente, é isso. Né? As coisas são difíceis. Tinham projetado num lugar, não deu certo, porque aí o terreno, a linha ia passar aí por frente do aeroporto, aí não aceitaram, tiveram que comprar o terreno aqui em Jataí. Para comprar um terreno aqui em Jataí é um problema, porque aqui em Jataí é assim, vai montar uma empresa aqui. Tá bom, mas precisa comprar um terreno. Então tá, então não tem como vender, é 10 vezes mais caro. É assim que funciona a coisa. Então, nós somos culpados por nós mesmos. Né? Mas o sistema, infelizmente, nosso sistema de energia elétrica está difícil. Nós não temos condições de crescer, nós estamos com muita coisa. Questão da fotovoltaica, muita coisa já está sendo rejeitada, já estão falando em energia reversa, porque hoje tu vai pedir uma ligação de carga,
para uma geração fotovoltaica, eles têm que analisar como carga, não é mais como geração, é como carga, porque como ela está lá na hora que o cara não está consumindo, ela está sobrecarregando o transformador da subestação. Aí é tal da energia reversa. Eu posso queimar o transformador pelo contrário, injetando energia nele mais do que está consumindo. E daí? Minas Gerais não quer mais liberar mais que nem 4 kW, eles não querem mais conectar. E daí? Mistério, gente. Vamos lá. Muito obrigado aos nossos convidados por responderem ao nosso questionamento. Passamos agora ao tema determinado, direcionado a um dos convidados, e que depois, posteriormente, abriremos para réplica e tréplica. Perguntamos ao Marcos. Energia limpa. Por vários motivos, o acesso à energia limpa pelos consumidores ainda não é uma tarefa fácil. Além do alto custo, faltam incentivos governamentais e informações confiáveis sobre a eficiência do sistema. Na opinião do senhor, o que precisa ser feito para tornar a energia limpa mais acessível, principalmente para a população nos centros urbanos? Então, desculpa. O consumidor final, para ele ter acesso a essa estrutura de geração, é meio que impossibilitado. Porém, se a gente for falar de energia sustentável, como a energia fotovoltaica, ela realmente um incentivo governamental, né? Não tem como, assim como até a Patrícia tinha pontuado, não há um conflito com a concessionária em relação a isso, com a distribuição. Porém, para a gente falar sobre essa transição energética que hoje está em voga, né? O próprio governo fala muito sobre ela, de como a gente vai adotar e tal. Para o consumidor final ele ter acesso, além da geração mesmo, a gente tem que falar sobre algumas questões que são bem mais complexas e enraizadas sobre a construção civil brasileira para o consumidor final. Quando a gente fala que o indivíduo comum vai ter o acesso à energia fotovoltaica, a gente está falando de um país continental que não tem acesso à moradia básica, né? Então, temos alguns conflitos aí entre esse acesso. Porém, existe vários mecanismos por força do setor privado, como, por exemplo, você ter acesso de comprar de uma empresa, ou entrar num rateio ou numa usina, é uma solução de uma energia, uma transição energética verde, ou como, por exemplo, a gente pode falar sobre um futuro, que é o que se acredita. Eu sou entusiasta disso, eu sou mais entusiasta aqui nessa roda. Acredito que num futuro bem próximo a gente vai poder consumir e comprar de outras concessionárias de acordo com a tarifa como está. Por exemplo, agora o estado de Goiás está entre 0,60 a 1, provavelmente. É a tarifa atual do mês de novembro. E já no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma tarifa de 83 a 1,30. São tarifas variantes. Então, o futuro que a gente pode ter é de estar consumindo de outras gerações, de outras realidades, que podem ser uma geração verde, uma geração sustentável, uma geração mais econômica e livre. Isso já existe no setor grande, na indústria. A gente fala sobre o mercado livre, que é a compra de outras instituições, de outras concessionárias. Então, eu acredito que a estrutura hoje ela já é muito complexa e rígida e até falha para que o consumidor final tenha acesso a isso. Porém, a gente tem vários ramos e a gente tem um futuro aí de mercado livre, de geração, de sustentabilidade acessível tanto pelo setor privado e quanto a essa mudança que vai ser a mudança energética do Brasil, que é um programa do governo. Então, eu sou entusiasta disso, acredito que possa ser essas soluções para o consumidor final. Cantimiro. Bom, eu tive mês passado
um congresso em Brasília, chama Amprotec. Estava lá por conta dos parques tecnológicos, né? E lá a gente viu que tem muito dinheiro para projetos de inovação, startups e assim por diante. Então, dinheiro tem, sabe, para a gente buscar. A gente precisa realmente desenvolver bons projetos. Essa é a hora que eu penso que a comunidade técnica deve estar buscando, né, valorizando, por exemplo, o nosso parque tecnológico aqui. Né, nós temos como fontes aqui de geração de energia limpa já na Raizen, né, a própria queima de bagaço, gerando lá, acho que 18? 138? Pois é, e a potência? Eu lembro que... Consome 30 megas no pico e ela consegue exportar para mim 100 megas. 100 mega, olha só. Né, mas por aí vai, né, gente? Nós precisamos buscar essa transição, porque o aquecimento através da queima de carbono que a gente está vendo aí, de combustíveis fósseis, está gerando problemas sérios para a gente, né? Essa semana eu estava vendo a feira na Alemanha de máquinas, né? Máquinas agrícolas, já totalmente elétricas, tratores elétricos, né? Caminhões elétricos, tudo isso. A gente vai para esse caminho aí, não tem volta, né? Esses produtores de suínos aqui da região, a gente poderia estar fazendo aproveitamento daqueles gases metano ali, né? Os nossos aterros sanitários. Então, assim, é um monte de solução que passa tudo pela engenharia, né? E nós aqui ficamos sem olhar e perceber e ver formas de aproveitar isso, coisa que na Europa a gente já vê que tem muita gente fazendo uso demais dessas coisas. Eu fiz questão de falar lá da Amprotec, do nosso parque tecnológico, porque dessas coisas a gente vai buscar soluções de inovação, de empreendedorismo de ponta, né? Cada cidadão pode ser um produtor de energia limpa e não só um consumidor, né? Marcos, você tem 3 minutos para complementar as suas ideias. A gente primeiro tem que entender, você citou muito bem a Raizen. A Raizen, ela gera a transmissão e ela é vendida para a TER, que é uma das empresas para a qual eu trabalho. A TER, ela gera e manda para o SIM. A gente pensar de uma forma que só o consumidor final consumir ou comprar algo, ou um parque tecnológico ter acesso a isso, seria ignorar a grandeza que é o SIM, que é o Sistema Integrado Nacional. Quando a gente fala que a sucroalcooleira é algo bom, está aqui, a gente esquece que a pessoa que está lá no Nordeste depende dela. Ou quem está no Amapá ou Roraima, como é o caso que citou ali, que utiliza da Venezuela, no futuro também vai ter acesso àquilo. Então, alguns estados eles têm como prover o SIM com a realidade que tem, como os parques eólicos do Rio Grande do Norte. E isso, pensar que eles vão gerar só para aquela região, seria não pensar na macroexistência que é o país Brasil, que é o ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, está muito além, realmente poderia, mas seria pensar de uma forma egoísta, de maneira geral, para um país continental. Muito obrigado aos nossos participantes. Agora faremos a pergunta ao presidente da EAJA, Cantimiro Martins. Pega leve, eu não sou da área. Políticas públicas. A conta de energia está cada vez absurdamente mais cara, seja para a indústria de transformação, seja para a produção agrícola ou para os consumidores residenciais. E quem sofre geralmente são aqueles com menor poder aquisitivo, ou seja, as famílias em vulnerabilidade social. Então, o que o senhor, como representante de classe, acredita que as entidades não governamentais, como a EAJA, por exemplo,
poderiam fazer para ajudar a amenizar este problema aqui em Jataí? Boa. Bom, nós estamos aqui junto de um engenheiro aqui que ajudou a mudar uma legislação a nível nacional, né, lá junto com o CODERV, né, que a concessionária tinha exigido que o pessoal fizesse uma subestação e uma proteção gigantesca na entrada dos empreendimentos maiores, né? Maior que eu falo armazém, né? Um armazém. E eles juntaram lá com o pessoal do CODERV, veio buscá-lo aqui e eles conseguiram fazer uma mudança numa normativa da empresa, né? Uma coisa única no Brasil, graças a esses 38, 40 anos aqui de experiência, ele provou que lá não precisava ter aquilo, né? Era um investimento altíssimo que tinha que fazer na entrada de uma unidade consumidora para atender caprichos, né, de uma concessionária que não tinha padrão, né? Isso aí eu acho que acabou forçando Brasil afora a mudança da normativa, né? Para a concessionária, que era a Enel na época, seria o seguinte: para consumidores de 75 kVA até 300 kVA, a partir de 75 kVA, tu era obrigado a montar uma cabine blindada de alta tensão. Custava quase R$300 mil. Olha só. Então, era uma coisa... Então, um cara ia montar um aviário, um galpão de aves aí em Quero Verde de 75 kVA. Ele ia gastar só na entrada de energia para medir 75 kVA, R$300 mil só para montar uma cabine de média. Aí nós conseguimos provar que não tem necessidade disso. Aí isso aí passou a valer para Goiás, para Ceará e para o Rio de Janeiro e parte de São Paulo, que a norma técnica é a mesma. Então, para esses 4 estados, nós conseguimos mudar a norma, né? Mas foi uma briga herculíaca. Mas deu certo. A gente não pode ser acomodado. É isso. Então, assim, é essa briga que a gente tem, né? Nós estamos aqui com a linha Catzer, também representante do Sindicato Rural. O Sindicato Rural e a Associação de Engenheiros está dentro do CODEJA, o Conselho de Desenvolvimento de Jataí, né? Ele atuou no de Rio Verde. Então, nós, somando forças dessas entidades, dessas associações, começar a colar em cima dessas agências reguladoras. Vocês estão regulando mesmo? Vamos abrir a conta aqui de vocês para saber como é que vocês chegaram nesse número, né? Está cobrando R$1 o quilowatt, 63. Tá bom, mas abra uma conta. Se você está diminuindo a mão de obra, a prestação de serviço, diminuindo equipamento, etc. e tal, e tem que provar, né? Quem que está acompanhando a agência reguladora? Ninguém. Virou um órgão estatal que muitas das vezes, às vezes, a gente não sabe como é que é o relacionamento da concessionária, que é quem fatura, quem lucra com isso, com o pessoal dessa agência reguladora. Não estou acusando que tem ou não corrupção, mas que nós, técnicos, nós como entidade, associação, precisamos estar lá, sentar para ver essas planilhas de custo, né, para entender direitinho. A sociedade dá as costas, né? Eles fazem como achar que é mais conveniente. Então, é assim que as entidades têm condição de ajudar a melhorar nas contas, né? E outra, fazer investimento para a gente ter eficiência energética, né? Eu pensou o que o Vitor estava contando, a gente estava comprando energia que ia lá em Mineiros e voltava, né? Querendo ou não, tem custo de transportar isso. Opa, precisamos fazer uma subestação aqui. O investimento agora de tanto, mas o custo lá na frente vai cair. Então, esse é o papel das entidades para a gente buscar, trabalhar, ajudar na conta de luz de todo mundo. Outra coisa, nós, como associação, um dia eu estava na rodovia ouvindo Voz do Brasil. Acreditem, tem gente que faz isso. E aí, na época, eu ouvi um financiamento sem ressarcimento do poder público para que
houvesse a troca de lâmpadas das cidades. Na época eu liguei para a secretária da rodovia mesmo, eu liguei para ela, era a Andréia. Andréia, está tendo uma verba lá no governo federal para troca de lâmpadas de mercúrio, essas outras lâmpadas, por lâmpadas de LED. Então, só isso aí foi um investimento que diminuiu demais o consumo de energia. E quando fala de consumo de energia de iluminação pública, quem paga é só a conta de luz, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer como entidades, aí, ver onde é que está desperdiçando energia, onde não está tendo luz, troca essas lâmpadas aí por lâmpadas mais eficientes, pegar no pé do poder público para a gente poder fazer isso aí. Patrícia, você tem 3 minutos para tecer um comentário sobre esse tema. Eu queria pensar no foco que você disse das edificações e das famílias em situações de vulnerabilidade e pensar como que a EAJA, como que o CODEJA poderia ajudar tecnicamente essas famílias no sentido de melhorar a eficiência das instalações. No sentido, por exemplo, de instalações que vão captar menos calor, que pode ter um telhado, por exemplo, que tem uns projetos de telhado com caixas de leite, né, que já foram feitos, e aí eu consigo refletir e ter menos calor interno. Que eu consiga, por exemplo, implementar no principal consumo de uma casa mais simples, o principal consumo é chuveiro, são as cargas resistivas no geral, mas o chuveiro é presente em todas elas, então conseguir, por exemplo, implementar, como já foi feito em alguns casos, uma geração de energia solar térmica, né, para o chuveiro, que é o maior. Então, talvez, mesmo que a tarifa não seja menor, e mesmo assim já são atendidos com a tarifa de baixa renda, mas como que a gente, enquanto associação, pode pensar em ajudar essas instalações, tendo um corpo técnico muito grande, tendo instituições de ensino, né, nessa área, a UNA, né, Janaína está aqui com a gente, o Instituto Federal, a UFJ, e pensar essas instalações com recursos que melhorem, né, o conforto térmico para buscar um consumo menor de energia. Cantimiro, você tem 3 minutos para a réplica dessa pergunta. Muito bom aqui a ponderação da Patrícia, porque a gente, dentro de construção, a gente pode tornar as nossas edificações mais confiáveis, mais confortáveis, né? Temos uma variedade gigantesca de materiais, de tecnologias aí que a gente pode ajudar na busca do conforto térmico, na uso de iluminação natural, né? São várias coisas que a gente pode, dentro da construção, explorar isso aí, né? Principalmente o que ela falou, as famílias mais vulneráveis aí, né? Nós estamos vendo ali sendo construídas casas de concreto lá nas imediações da cidade, nas periferias, né? É uma faca de 2 gumes. Um concreto tem uma preguiça térmica, ele demora a esquentar, mas depois que esquenta, ele demora a esfriar. Então, assim, não é uma solução ideal para esse tipo de situação, né? Ou que seja compensada com outras tecnologias, né? Pinturas reflexivas, ventilação natural, aberturas, etc., etc. e tal, né? Vegetação em frente às casas que podem provocar o sombreamento. Então, temos soluções que dá para a gente explorar isso, né? Muito obrigado aos nossos convidados pelas suas respostas. E agora perguntamos a você, Patrícia. Sistema hidrelétrico. A energia hidrelétrica é a principal fonte de energia utilizada para produzir eletricidade no nosso país. Atualmente, 90% da energia elétrica consumida no país advém de usinas hidrelétricas. O problema é que isso nos faz refém de condições naturais, como as chuvas, por exemplo.
porque em anos de baixa quantidade de chuvas, os reservatórios ficam em níveis muito baixos também, o que geralmente provoca um colapso no sistema de abastecimento ao consumidor final. Então, eu pergunto, o que você, como estudiosa e especialista na área, acredita que pode ser feito para melhorar o sistema energético brasileiro? Eu acredito, como até o Vitor comentou, né? Atualmente a gente não tem indicativos de exaustão desse sistema, porque ele ainda é muito grande. Então, a gente ainda tem, em termos de geração, né? O sistema hidroelétrico, as estruturas que foram construídas são muito robustas. Então, o que a gente teria que pensar? Nas outras oportunidades de geração, né? Na microgeração, na fotovoltaica, né? Quando as condições forem favoráveis na eólica, então, distribuir mais a matriz, enriquecer mais a matriz, porque 90% ainda é um número significativo, mas eu acho que a preocupação tem que ser no sentido de eficiência, não só da geração. Não adianta a gente pensar tanto em geração se a gente ficar jogando energia fora. Então, assim, não adianta eu gerar muito se depois eu tenho dificuldade em transmitir, eu tenho dificuldade em distribuir, e aí chega lá na ponta eu jogo fora. E quem que joga fora? Todo mundo. Né? Assim, cada um joga um pouco. Então, a cultura da eficiência energética, ela precisa ser revista, ela precisa ser fortalecida, porque, senão, é um saco sem fundo. Né? A gente não gera pouco, gente. A gente não transmite pouco. Né? A gente precisa de mais, em pontos específicos, com características regionais, como o Vitor bem disse, né? Onde eu tenho os pontos fortes. Para vocês terem ideia, olha o tanto que a gente tem um padrão construtivo na cidade, muito bom, né? Fruto de todo o contexto de produtividade, isso reflete também em moradias de alto padrão, né? Alto e médio padrão. E o tanto que vai ficando difícil suprir essas residências, por exemplo, com grandes sistemas de ar-condicionado. E aí eu tenho grandes sistemas, aí a gente vai numa residência e coloca lá né, eu falo a gente porque eu estou ali inserida nisso diariamente, e coloca ali uma condensadora de 30 HP para uma família de 4 pessoas, para suprir uma casa de 500 metros quadrados. Uma vez instalado, gente, ele é central. Isso quer dizer que tem que ligar ele o tempo inteiro? Não, não tem não. Ele vai continuar atendendo cada saída individualmente. Só que, e o hábito? Se eu posso ter minha casa toda climatizada, assim ela ficará. Eu vou ligar as diversas saídas de ar. Aí a gente, por exemplo, está fazendo uma migração para os sistemas de carro elétrico. Aí a gente coloca lá um carregador veicular, que, se ele for pequeno e pouco eficiente, ele consome 7 kWh. E como ele é pequeno e ineficiente, ele vai demorar à noite 6 horas para carregar o carro. Né? Um carro de porte médio, caso que tudo varia, né? Estamos falando de... Se eu quiser um mais eficiente, um pouco, falar, não, eu queria um que tivesse pelo menos 2 tomadas, ele vai ser 22 kW. E, assim, quando a gente fala que o chuveiro consome muito, você toma banho de 1 hora? Pouca gente. Você toma de 6 horas? Menos gente ainda, né? E aí eu tenho o quê? Eu tenho um carro sendo abastecido durante 6 horas. E aí isso está crescendo. Tem que crescer? Tem. Mas o tanto que a gente vai ter que rever várias coisas no consumo, porque como é que essa produtividade vai aumentar? E depois eu ponho lá um carregador trifásico de 22 kW para atuar. Porque, como ele é rápido, ele vai carregar em 2 horas. 2 horas de 22 kWh. Então, assim, as residências, e aí não só as residências, né? A questão da climatização, ela está no setor corporativo também, nas empresas, nas instituições,
né? Hoje em dia é inadmissível você entrar numa sala de aula e o ar-condicionado está lá e você fala, nossa, não acredito que eu não vou ligar, porque está todo mundo com calor. Então, assim, a gente tem várias coisas que estão aumentando muito o consumo de forma pulverizada. Então, eu me preocupa mais rever as práticas de uso da energia, de pensar em como eficientizar isso, e o pensamento. A cultura tem piorado muito, a gente está desaprendendo amplamente. Antes, né, alguém falava, vai lá, menina, apaga a luz dele. Não, agora não apaga mais, gente. Sabe? E eu me incluo nessa, eu adoro uma luzinha acesa, gente. Sabe? A gente tem que ficar se vigiando, porque o consumo está poderoso, está pesado. E aí, a matriz, tem que diversificar a matriz? Tenho para gerar, mas pensa na ponta toda. Eu vou gerar muito, mas eu tenho que transmitir muito. Eu tenho que distribuir muito. E aí eu tenho que usar, se esse muito for o que eu preciso, ok. Mas se no muito eu estiver jogando fora, é preocupante. Vitor, você tem 3 minutos para tecer um comentário sobre esta questão. Vou fazer só uma ironia aqui, nessa questão desse mau consumo de energia elétrica que a gente faz dentro de casa. Você fala que os mais desinformados, porque televisão não informa ninguém mais, né? Mas lá em casa, os mais desinformados são as moscas, porque quem mais assiste televisão lá em casa são as moscas, porque eu não assisto, minha mulher quando assiste, mas está sempre ligada, e as moscas estão assistindo, então é desperdício de energia. Mas falando sobre a pergunta em especial, essa questão de falta de chuva numa região e na outra, esse sistema interligado ajuda muito a compensar de uma certa forma. Mas o que nos preocupa aqui no Brasil, porque hoje a nossa maior geração ainda é hidrelétrica e é uma energia limpa. É energia limpa, não adianta. Eu vejo toda hora gente descendo o porrete e tal, mas é uma energia limpa. Quem já foi na China, quem já foi em Xangai, quem já foi em Tóquio, quem já foi em Pequim, a gente não consegue enxergar daqui naquela parede lá, ó. Porque lá as termoelétricas queimam, geram energia dentro da cidade, à base de carvão e óleo diesel. O geralmente é carvão. A Alemanha voltou agora com um projeto grande lá, ativando todas as termoelétricas a carvão, porque não tem outra maneira. O problema da energia renovável que você colocou é o seguinte: o problema nosso é qual é que é a energia firme. A fotovoltaica é uma grande fonte de energia, mas ela é intermitente, ela não é firme. Ela só vai gerar na hora que tem radiação solar. Você armazenar essa energia é muito caro, é inviável. Hoje ainda é inviável. Isso é impossível, mas esse bloco de energia que tu pode gerar na fotovoltaica. Então, ela é uma energia interessante, na hora que ela está gerando. Mas ela não é uma energia firme. Aí você pega a eólica. Ela é quase firme, mas tem hora que venta mais, tem hora que venta menos, então ela também não é uma energia totalmente confiável. A hidrelétrica, ela é mais confiável, porque você consegue armazenar no reservatório. Agora, eventualmente, vai ter escassez numa época que dá uma seca muito prolongada e que esvazia o reservatório. Mas você tem uma energia potencial armazenada por muito tempo. Agora, o que é energia firme de verdade? São as termoelétricas. E eu digo assim, todo mundo bate pau. As usinas nucleares, elas são as usinas mais confiáveis que tem. Tem que ser pragmático, o engenheiro tem que ser pragmático, o engenheiro não pode ser factoide. Tem que ser realista nas coisas, gente. Eu fui aqui, numa decepção que eu tive, alguns anos atrás, eu fui numa audiência pública, lá no Samuel Gran, aqui a jusante do Rio Claro, aqui dessa usina hidrelétrica aqui do Rio Claro, uma PCH, tinha mais 3 potenciais, 3 saltos para serem aproveitados. E eu fui lá e chegou lá, aquela cambada dos verdes chegaram lá e tomaram conta da audiência pública e não deixaram aprovar nenhum projeto. Usinas a fio d'água, que não tem praticamente reservatório, não causaria praticamente quase que impacto ambiental nenhum, porque não sei o quê, quer dizer,
Então, é uma energia que seria gerada aqui, né, jogada, conectada no sistema, porque essa usina pequena aqui do Rio Claro, as duas, do Rio Claro e aquela do Ariranha, ela tem hoje um papel fundamental aqui, pelo menos no equilíbrio, para dar sustentabilidade no sistema. Ela é importante. Joga para aquela subestação lá em cima, lá, e ajudou bastante. Né, porque nós temos só uma 69 que atende aqui. Então, nós temos aí mais 2 fontes que injeta diretamente aqui, claro, que é interligado no sistema, mas nos dá suporte, regulação aqui. Então, eu acho que o Brasil tem que parar, nós temos que entender, nós temos que parar, de jogar contra nós mesmos. Ninguém no mundo desperdiça potencial. Agora aqui, porque aqui, lá no Itumirim não pode, porque lá é o caminho das onças, lá no sei que vai cruzar. Puta que pariu! Vamos pensar no progresso do nosso país, gente. Parar com esses mimimi. Aqui no Brasil não pode nada, não pode fazer nada. Vai passar uma rodovia lá no meio da terra do índio lá. Lá não pode, porque lá é terra do índio. Vamos parar com esse troço. Então, se nós não mudarmos a maneira desse país aqui, rapaz, nós vamos ficar aqui sendo mandados por esses europeus que querem mandar lei. Nós temos a melhor lei ambiental do mundo, é a nossa, e esses caras ficam aqui querendo vir aqui nos ensinar o quê? Perguntava o que eles têm lá. Eu fui lá na Alemanha, rapaz, passa o rio aqui, não tem uma árvore na beira do rio, não tem nada. Vai lá no Mississippi, Estados Unidos, vai ver quantas árvores tem na beira daquela coisa lá. Não tem nada. Eles plantam na beira do rio. E nós aqui não. É brincadeira, gente. Então, nós temos que aproveitar o nosso potencial e que se lixe esse pessoal de fora. Só que, infelizmente, parece que a política nossa aqui hoje é entregar o país. Se nós não tomarmos consciência e não começarmos, quem tem ideia pensante, e não pensar em nação brasileira, nós vamos ser colônia a vida inteira, gente. Se nós pensar que nós vamos ser primeiro mundo, produzindo produto primário, exportando produto primário, rapaz, nós temos que mandar daqui para lá um navio de soja para comprar uns equipamentos eletrônicos que a Alemanha pega, fabrica e manda para cá. Então, o inversor de frequência para partir um motor aí custa 200 pau. Para mim mandar 200 mil reais em soja, tem que mandar quantos caminhões de soja? Nós vamos ser primeiro mundo desse jeito? Não vai ser nunca. Agora, se nós não aproveitar aquilo que nós temos de bom, vamos ficar aqui a vida inteira sendo uma colônia, bicho. Chega, né? Eu não sou conformista, eu não me conformo, eu brigo até onde puder. Quando surgiu a questão, vou só dar um fatozinho, já ultrapassei meu tempo, mas vou dizer uma coisa aqui. Quando a ANEEL publicou aquela instrução, não lembro o número, que criou a energia distribuída, eu vi aquilo. Goiás não tinha, a CELG não tinha nem norma técnica para isso. Eu fui pesquisar esse troço, a Copel já estava adiantada e a CEMIG também. Fui atrás, peguei, tinha um cara que era cliente meu aqui em Rio Verde, o Ivan Klein, ele tinha um negócio de suíno lá, tinha de biogás lá, ele queimava o metano na natureza lá. Dizia, vamos fazer um projeto de energia distribuída desse troço aqui. Vamos conectar no sistema e fazer energia distribuída. Porque já tinha algum sistema, mas era off-grid, né? Não era... Vamos fazer. Foi o primeiro projeto de energia distribuída de Goiás, fui eu e o meu filho que fizemos. A norma, a instrutor normativo número 71, que foi feita em cima daquela resolução da ANEEL, nós fizemos 1 ano daqui para Goiânia, quase de 15 em 15 dias, discutindo lá para criar essa norma. E foi o primeiro projeto de energia. Então, quem fez o primeiro projeto de energia distribuída em Goiás fui eu. Porque eu vi a oportunidade e fui atrás. Não fiquei, será que dá? Será que dá? Vamos ver se dá. Para ver se dá, tem que fazer, senão não sai. Só isso. Patrícia, você tem mais 3 minutos para tecer um comentário sobre a questão. Não, pode seguir. Pode seguir? Muito obrigado aos nossos convidados pela participação. A pergunta agora será direcionada a você, Vitor.
Eficiência energética. Dados do Atlas da Eficiência Energética do Brasil de 2020 mostram que, de 2005 a 2019, nosso país ficou 14% mais eficiente energeticamente. Os maiores índices estão nos setores de transporte e residencial, com 19% e 20% de aumento de eficiência energética, respectivamente. Os números não são tão ruins, são razoáveis até. Então, na sua opinião, por que a população, seja na cidade ou no campo, sofre tanto com problemas causados pela falta de energia elétrica? Não, o problema da eficiência energética, eu acho que em qualquer sistema, seja dentro de casa, seja numa indústria, seja no escritório, em qualquer lugar, na escola, você tem que fazer projetos eficientes, projetos que você tenha menos perda, né? Mas como é que tu vai falar em eficiência energética? Semana passada eu tive um caso, até fiz um laudo para um cliente aí que, vamos ver, estava com problema de energia, dando 170 volts na chegada lá numa empresa urbana. Beleza. Aí vamos lá ver. A distância do transformador até o ponto de consumo dá 686 metros, na baixa tensão. Quer dizer, quanto de energia nós estamos perdendo nesse ponto? Se a própria concessionária de energia não está vendo isso, então, aquilo que eu vou economizar dentro da minha casa, que eu vou fazer, é irrisório perto daquilo que se perde no sistema. Essa lambança aí de isolador furado. Eu vou dar outro exemplo aqui em Goiás. Aqui em Goiás é normal você pegar e instalar numa fazenda pequena, 37,5 kVA de potência. O cara não usa 2. De vez em quando usa até 5. Onde é que use 10? Para um transformador de 37,5 kVA. É reativo, bobina. A perda, o problema reativo que ele causa dentro do sistema é uma coisa absurda. A perda que esse treco faz, a não ser para ele estar lá em vazio, consumindo aquele reativo, é uma coisa fora de base. Então, gente, a questão da eficiência energética, num país tão grande quanto o nosso, ela é muito boa, eu digo assim, para você pegar lá dentro da minha indústria, dentro de uma empresa, eu quero tornar a minha conta mais eficiente. Então, vou corrigir o fator de potência, para não ficar pagando multa de reativo, para ter uma tensão melhorar a minha tensão, para mim ter um funcionamento das minhas máquinas melhores, né? Para não ficar com muita oscilação. Então, esse tipo de coisa, então, é isso que nós temos que fazer, dentro daquilo que está no nosso alcance. Só que aquilo que a gente vê, em termos de perda, é uma coisa fora do comum, gente. As perdas que nós vemos, assim, que é energia, vamos dizer, não medida da concessionária. Sem falar os gatos, né? Vai lá para o Rio de Janeiro, acho que metade da energia elétrica do Rio de Janeiro não é paga, né? E outras grandes cidades aí, nas favelas para lá. Então é assim. Então, a eficiência energética, eu acho que ela é muito importante para quem administra o negócio dele. Nós, profissionais de engenharia, e os que estão formando engenharia, eu esperava até que isso aqui estivesse cheio de gente que está ingressando na profissão. Porque esses caras têm que começar a enxergar que eles têm que entender e conhecer o mercado. Eles têm que parar de pensar que eles vão formar para ir trabalhar, para ganhar 2 salários mínimos, para trabalhar ali de qualquer... Cara, o cara tem que ter iniciativa. O cara que é engenheiro, ele tem uma formação melhor que muita gente. Então ele tem que ocupar o lugar dele dentro da sociedade. Eu trabalhei, logo que eu formei, eu trabalhei 1 ano e meio numa empresa, como empregado. Foi muito bom, e agradeço demais pela oportunidade que eu tive. Mas eu era inquieto. Eu não vou ficar aqui. A empresa era 2 caras que não eram engenheiro, que eram meus patrões, não sabiam nada. Quem tocava a empresa era eu que tocava aquela coisa.
Mas se esses caras têm coragem de fazer uma empresa e me usar para mim, vou eu montar uma porra dessa e vou contratar esses caras, pô. Então, foi assim que me deu vontade de vir para Goiás, porque lá não tinha oportunidade, eu vim para cá. Mas agora tem que ter coragem. Vim aqui com a mala nas costas, só com o CPF. Mas comecei. Instalei muita casa, eu fazia instalação de casa, até começar foi assim. Mas a gente, então, saí do assunto. Mas também é eficiência, aí não é eficiência energética, é eficiência profissional. Você tem que dar do seu corpo para poder ter as coisas, não esperar que todo mundo faça por você. E a mesma coisa não é energia elétrica. O cara que tem uma empresa, assim, ele tem que trabalhar para tornar o processo dele o mais eficiente possível. Nós estamos tendo um problema sério hoje. Falta de energia elétrica toda hora. Eu citei lá no começo. A energia fotovoltaica cai energia da concessionária, o cara está com fotovoltaica conectada, ela desconecta, então o cara não gera. Então vamos fazer o quê? Hoje, o sistema inteligente hoje. Tu pega, coloca energia da concessionária, fotovoltaica e um gerador a diesel. Se a concessionária cair, o gerador vai dar suporte para a fotovoltaica ficar no sistema. Nem que use só um pouquinho dele. Mas ele sustenta o sistema e você pode aproveitar todo o teu potencial. Isso é correr atrás de eficiência energética. Certo? E o sistema é tão inteligente que você pode ter as 3 fontes conectadas, todas ao mesmo tempo. E ele é assim, qual é que é a energia mais barata? Eu tenho 1 mega de fotovoltaica. Está no pico, ele vai puxar 100% da fotovoltaica. Faltou um pouco, vai puxar da concessionária, que é a segunda mais barata. E, no último caso, vai puxar do gerador, que é a energia mais cara e mais poluente. Mas eu não vou ficar sem energia, o meu sistema, eu não vou parar a minha produção. E tem muitos clientes nossos já que estão fazendo isso. Por quê? Isso é o cara ser inteligente. Agora, nós, como profissionais de engenharia, temos que provocar isso. Eu tenho que chegar lá e mostrar, cara, tem isso aqui, Agora, se eu ficar comendo banana aqui a vida inteira, eu fico a vida inteira aqui, pois é. Ou ficar aí, vou arrumar um empreguinho aí para ficar a vida inteira aí. Para, vamos ser proativo. Eu sou meio desse jeito, tá? Desculpa. Tranquilo, Vitor. Passamos para o Marcos, para que ele possa tecer um comentário sobre o assunto tratado. Eu quero puxar um gancho aqui do Vitor. Existe a situação do consumidor rural que usa 34,5, né? E o pequeno consumidor, às vezes, ele não pode ter esses backups. Qual a solução que você daria de eficiência energética para o pequeno produtor, o pequeno agricultor, poder ter uma eficiência energética melhor nesse 34,5, nesse rural? Não, eu acho que o pequeno ele tem que ter uma instalação, pelo menos uma instalação bem feita, né? Pelo menos isso. Tem uma instalação bem feita para ter menos perda, porque ele vai ter perda onde? Se ele tem que primeiro se educar, não ficar ligando coisa à toa, porque o consumo dele é pouco. Se ele ficar ligando um treco lá o dia inteiro, vai consumir pelo aquilo que ele podia, né? E a instalação bem feita para não ter perda, né? Então começa por aí. E aí, se ele não tiver como colocar uma fotovoltaica, que eu acho que porque assim, é uma coisa que você paga sozinha. É um investimento que você paga sozinho. A fotovoltaica, então, procura uma empresa que financia para ele em 12 meses, ou assim, e ele logo vai ter o retorno de investimento no residencial e no comercial. Você tem o retorno de investimento com menos de 3 anos. Você paga o sistema. E aí, então faz um esforço. Deixa de comprar um celular desses mais caros, compra mais baratinho. Hoje todo mundo, até filho de 3, 4 anos, até de pobre, tem que andar com um celular de primeira linha. Educa os filhos diferentes também, economiza um pouco e começa a fazer sistema eficiente. A pessoa tem que pensar desse jeito. Rapaz, do céu só cai chuva, nós temos que fazer a nossa parte, senão não dá. Muito obrigado aos nossos convidados pela participação. Passamos ao bloco das considerações finais. Portanto, passo a palavra a você, Marcos, para as suas considerações finais. Eu quero enfatizar ainda na situação que a gente vive de progresso,
Eu acredito muito na eficiência energética, nesse amadurecimento do sustentável, na nossa realidade. Aqui em Jataí, as notícias que eu trago, que é da concessionária e da transmissão, é que agora a gente vai estar comprando da MES. Eu acho, posso estar errado, mas a Cel Engenharia consegue entregar em junho ou julho a obra da JK, que é a nova subestação, que ela fica de frente à fábrica de cerâmica, isso. De frente à fábrica de cerâmica, ela vai pegar o 138 da MES, que é uma nova subestação que entra na transmissão, e vai conseguir entrar aqui na cidade de Jataí. Aqui a gente tem a realidade, igual ele falou, que é a 69, né? Ela entra aqui em alguns pontos, Rio Claro, Serra Azul e Jataí, e não consegue suprir. Então, o futuro nosso próximo é que vai entrar essa 138. Por decisão da ANEEL, no estado de Goiás, todas as 138 não podem pertencer a outra linha de transmissão que não seja da distribuição. Então, a Raizen também, onde ela gera para a transmissão, vai passar todas as 138 em 2025 para a concessionária local. Então, a Equatorial ela vai ter essa 138 injetada nela. Não sei como vai ser essa mudança, esse bypass que eles querem fazer. Então, pode ser uma boa realidade para nós. Então, acredito, sim, que nos próximos 2 anos, Jataí possa ter uma melhoria no que é ofertado. Mas, assim como o Cantimiro falou, a gente tem que pressionar, questionar, tanto quem está no corpo técnico, e ensinar o consumidor a entender como é essa grandeza, como, por exemplo, o ONS ele gera laudos o tempo todo. Se você baixar o aplicativo do ONS, você tem o relatório de tudo que é gerado no país, por categoria, por época e por eficiência. Então, você consegue ter esse acesso. A tarifação ela não é regida pela concessionária, ela tem vários fatores, como qualquer concessão no Brasil. Então, para que ela seja tarifada, ela vai entrar na Câmara de Comércio de Energia Elétrica. Então, convém a nós, como corpo técnico, ou futuro corpo técnico, ter esse conhecimento para que chegue ao contato do consumidor, entender esse processo. E também as pessoas de vulnerabilidade social, as pessoas que não têm acesso à construção civil robusta, como a gente propõe, nós temos que entrar nesse diálogo, entrar nesse contato, para que eles também tenham entendimento sobre isso. Porque, realmente, está tudo mudando, o progresso está aí e tudo mais, igual eu sou otimista quanto a isso, mas o acesso democrático a essa informação ela não está acontecendo realmente. E eu achei perfeito a sua ponderação, que é esse o papel do corpo técnico, que é entender e passar para frente. Então, a minha consideração final é que vamos ter um progresso, acredito que possa ter uma melhora, e que a gente tenha esse diálogo aí do corpo técnico com o consumidor final. Cantimiro. Bom, gente, as minhas ponderações finais aqui, na verdade, vêm com 2 proposituras, né, porque a gente vai escrever o documento. A primeira, Marcos, acho que você pode nos ajudar muito, né, aproximando aí da associação, para nos ajudar a acompanhar esses investimentos, né, que precisam ser feitos, ajudar a gente a identificar os melhores investimentos. Aquilo que a gente falou, a distribuição está ruim para todo lado. Então, vamos fatiar, vamos pegar uma, resolver, outra. A gente acompanhar a concessionária. Acho que a concessionária está a fim de falar, está a fim de comunicar, está a fim de chegar na sociedade, né? E nós podemos ser essa ponte. Né? Nós podemos ser essa ponte para acompanhar e cobrar. Né? Mas acompanhar, e muitas vezes a gente pode fazer isso com força política, né? Ajudar a pressionar um político lá, cadê o investimento que é para fazer na concessionária, o que está acontecendo ali, por que não começou a obra, por que a área lá está com embargo, está com pendência no meio ambiente, nós podemos ajudar
a concessionária nisso. Nós não estamos querendo ficar penalizando a concessionária, nós queremos dar as mãos e acompanhar o que ela está fazendo, né, nos seus investimentos. Então, essa seria uma frente de propositura que a gente pode lançar no documento. Eu acho que você pode até nos ajudar a fazer essa ponte, esse canal lá com a concessionária. E a outra é justamente da gente trabalhar a questão da cultura de consumo, né? Foi muita coisa, a Patrícia falou muito disso. A gente precisa trabalhar na cultura do consumidor de forma a termos mais eficiência e menos desperdício de energia. É o que ela falou. Não tem tanto de produção de consumo que vai dar conta de atender a tudo isso, né? É claro que os grandes consumidores que pagam por energia ali já procuram isso, mas e os pequenos, né, que têm dentro das suas casas aí, que colocaram as placas fotovoltaicas lá, deixaram de querer economizar energia, pensando só no que ele vai deixar de pagar, né? Mas e no horário de pico, que frita os nossos transformadores aí no sol quente, acho que tem muito a ver com isso, né? Então, essas são as nossas ponderações, a gente pensar nessas proposituras aí para a gente poder andar junto. Patrícia, você tem 4 minutos para suas considerações finais. Eu acredito que a gente tem aí estudantes, a gente tem profissionais do setor, e cada um, como o Vitor disse, tem que assumir o seu papel nesse cenário. Qual que é o seu papel nesse cenário? Seu papel é de estudante, de acompanhar e tentar entrar num projeto que você possa colaborar e acompanhar essa concessionária, ou estudar essas instalações que possam ser mais eficientes, trabalhar para isso. Seu papel é de profissional que já atua no setor e que pode ajudar tanto a cobrar a concessionária quanto a conscientizar os seus clientes. O seu papel é instituição de formação, instituição de ensino, e nisso você pode fortalecer essa cultura de eficiência, inclusive dentro das próprias instalações. Seu papel é de poder público, né, de sociedade de classe, onde a gente pode pensar a eficiência das próprias instalações, e a gente dá as mãos, cada um assumindo o seu papel nesse contexto, no sentido de colaborar, no sentido de disseminar uma informação correta, né, técnica, para alguém que, por exemplo, não tem essa consciência ou acesso a essa informação, para a gente poder realmente fazer um melhor uso da energia, não só uma melhor distribuição, mas um melhor uso da energia para evoluir nesse cenário, né? Tem muitos papéis aí que nós podemos assumir dentro dos nossos contextos de atuação. Qual que é o seu contexto? Qual que é o seu papel? Onde é que você vai atuar? Vitor, você tem 4 minutos para as suas considerações finais. Tá bom. Obrigado pela paciência de vocês aí. Mas eu digo o seguinte, eu acho que nós, como sociedade, temos que fazer a nossa parte. E nessa questão energética aqui da nossa cidade, nossa região, eu acho que nós temos que fazer assim, esses bate-papos são interessantes porque começa a gerar um pouco de maior consciência, né? Mas o que me preocupa é que as pessoas que mais têm que escutar e as pessoas que têm que agir, eles não participam. Então, desde quando eu citei aquele exemplo lá, que nós ficamos um mês, aliás, uma semana sem energia em Jataí, e que nós tínhamos pessoas com poder de decisão e que não fizeram o que tinha que ter sido feito, isso eu tenho visto que continuou, porque eu nunca vejo as pessoas que estão na frente do poder, eles tomarem a dianteira. Para aí, por que o meu município está nessa situação? O que eu tenho que provocar para fazer isso? Né? Nós provocamos lá no Sindicato Rural, a Lia está aqui, que é diretora nossa lá também, nós provocamos lá, eu acho que a diretoria da antiga Enel esteve em Jataí por 2 ou 3 vezes, convocada pelo Sindicato Rural, e veio o presidente por 2 vezes veio o presidente da Enel de Goiás, lá do Sindicato Rural, porque nós não intimamos ele. Mas eu nunca vi o prefeito municipal intimar esses caras para eles virem aqui e dar satisfação.
Né? Então, isso que está falando, eu acho que está falando é isso. Tem que fazer o pessoal do poder público, né, ser mais aguerrido nesse ponto. O que eles falam, tudo bem, existe dentro da empresa, a própria Equatorial mesmo tem hoje um pessoal especializado que atende o setor público. Então, eles vêm, fazem visita, falam com o prefeito, mas é aquela conversa amistosa. Nós precisamos de uma conversa mais firme. É o que está faltando. Eu lembro que lá em Cristalina, lá é a cidade mais irrigada do Brasil, eu acho que é Cristalina. O plano de demanda de energia lá era terrível, porque não tinha como atender todos aqueles pivôs centrais, aquelas coisas. Os caras, a associação, chama Irrigo, a Associação dos Irrigantes, lá fizeram uma pressão desgraçada. Vai lá ver as linhas de distribuição de primeira que os caras fizeram lá, margeando aqueles mananciais todos lá. Por quê? Porque houve uma efetividade. Abraçaram todas as entidades, aí foi a prefeitura, foi as entidades dos produtores rurais, então, os pessoal da indústria, foram lá e pressionaram, isso aí conseguiram resolver. Então, quem não é visto, não é lembrado. Tem que incomodar. Não tem que ir toda hora ali, batendo, ó, eu aqui, ó. Nós estamos aqui, estamos sofrendo. Ajuda a gente. Aí vai. Agora, se você ficar aqui quietinho, rapaz, você vai, esquece, vamos atender quem está me enchendo o saco. Né? Então, é assim que as coisas funcionam. Então, eu acho que nós temos que provocar isso. Né? Eu acho que com isso a gente consegue. Boa vontade, a gente vê que o pessoal tem boa vontade de atender. Essa SEJK, que bom que você deu, você disse que em julho, eu duvido, porque assim, pelo que eu já vi, as coisas andando, né? Que tem que fazer uma linha de transmissão e tudo ainda, isso aí é complicado, mas não sei se já está tudo autorizado, as passagens, tinha uma demandazinha ali, né? Então, era um problema, era um entrave, que aqui já está tendo essas coisas. Então, assim, mas só que tem um detalhe. A SEJK é um grande suporte que nós vamos ter, e mais os circuitos associados. Agora, o problema que nós temos, principalmente lá no campo, e aqui na cidade também, tem muito circuito aí para redistribuir, que tem plano de tensão e tal. Isso aí, infelizmente, não vai pensar que a SEJK vai resolver. Não vai. Tem muito trabalho e tem que botar muito dinheiro para recuperar, e não é só JTI, é o Estado inteiro. Então, que Deus ilumine esse pessoal da empresa, que eles realmente consigam implementar aquilo que precisa ser feito. Né? Isso a gente tem muita esperança. Né? Beleza? Obrigado. Só um minutinho aqui. A Patrícia comentou aqui no começo da fala dela que do formulário que nós fizemos para alimentar o PROCON. O que acontece? Se você for na ANEEL, no PROCON, não tem reclamação da concessionária de Jataí, nenhuma. Por quê? Passividade nossa. E aí, quando eles vão chamar a concessionária, vai chamar para quê? Não tem reclamação formalizada, ninguém faz, ninguém tem paciência de ir lá. Então, a iniciativa nossa foi de criar um formulário online, proconjataí.com.br, né, proconjataí.com.br, para que a gente fizesse essas reclamações e munir o PROCON de números, para ele acionar a concessionária e, quem sabe, a gente chegar em ANEEL ou até Ministério Público para cobrar providências do que tem que fazer. Né? E aí, mais uma vez, Vitor, aquela história que a gente falou. Nós, como os técnicos, acho que a gente tem que pegar, igual você falou, não, na zona rural não tem para lado nenhum. Então, vamos fatiar, vamos pensar qual que é a região que a gente quer para cobrar a concessionária. Vai fazer primeiro essa linha aqui, depois aquela de lá e por aí vai. Eu acho que é por aí, é isso que a gente é entidade, associação, codeja e todo mundo junto para pressionar. Tá bom? Boa noite, obrigado. Agradecemos os nossos convidados que participaram do debate de hoje com o tema Eletricidade no Desenvolvimento Econômico e Social, promovido pela Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Jataí. Muito obrigado a todos vocês
E lembramos que tudo que foi discutido aqui será encaminhado para as autoridades competentes por meio de um documento que será produzido posteriormente pela associação. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui nessa noite e nos acompanhem em nossas redes sociais, assistindo os debates já realizados e esse também de hoje e posteriormente novas ações da EAJA. Muito obrigado e boa noite a todos.